Mas estou recebendo convidados aqui no nosso ponto de vista, estou recebendo representantes da classe de professores aqui do estado, do município de Quixeramobim e de diversas escolas aqui do município, porque alguns dias atrás houve uma paralisação e hoje mais um dia de paralisação dos professores da rede estadual. Aí todo mundo fica se perguntando, mas o que está acontecendo que os professores estão parando? O que é que está acontecendo? E é essa pergunta que a gente vai tentar responder. Estou recebendo aqui no estúdio o professor Neto Camorim e a professora Guida Pimenta, da Escola Assis Bezerra e do Liceu de Quixeramobim. Estão também acompanhados aqui do William e do Rivelino, que o Rivelino é do Humberto Bezerra, né? O William também do Liceu. E eles vão explicar um pouquinho para a gente que paralisação é essa, o que está em discussão, qual é a pauta dos professores nesse momento. Não é isso, professor Neto Camorim? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Alistênio, bom dia aos telespectadores e ouvintes do Ponto de Vista, do canal 180, que nos acompanha aí nesse Nordeste afora, nesse mundão aí das redes sociais, enfim. Primeiro agradecer aqui o espaço, Alistênio e ouvintes e telespectador do Ponto de Vista, para ressaltar a importância dessa pauta dos professores da rede estadual. Hoje, você já destacou que na semana anteriores, aí no dia 15, houve uma paralisação dos professores, já chamando a atenção do governo do estado da preocupação ao não respeito à lei database e às mesas de negociação das categorias e especificamente dos professores que já vem desde o ano passado não sendo respeitado, né? E hoje outra paralisação que está envolvendo as escolas estaduais. A maioria das escolas estaduais estão paradas, né, nessa sensibilização. Nós estivemos reunidos até há pouco tempo no auditório do Liceu, no intuito de reunir com as escolas daqui do município, né? A maioria das escolas do município aqui também paralisaram hoje, nos somando e nos juntando nessa perspectiva da gente buscar perante ao governo do estado, primeiro, respeito à lei de database. A nossa reivindicação, acima de tudo, para que os seus ouvintes saibam, Alistênio, que é o seguinte, existe uma lei no estado do Ceará que todo ano, a partir do 1º de janeiro, é preciso que o governo respeite a lei de database e repasse ao salário o reajuste da inflação. Né? Que isso está na lei. Essa lei, as mesas de negociações, elas começam geralmente anteriormente, por exemplo, geralmente no mês de outubro, a do ano passado, por exemplo, começou no mês de novembro para ser negociada esse ano. Porém, desde o ano passado, 2023, o governo do estado do Ceará, ele não respeitou a database, ou seja, por exemplo, nós professores da rede estadual, de janeiro a junho do ano passado, nós tivemos reajuste zero da inflação. Eu estou falando, estou nem pedindo outras reivindicações de pauta, não. Que também são importantes, claro, nossa pauta vai além disso. Mas prometeu que se pagaria de junho até dezembro, isso não foi pago, a do ano passado. E quando chegou agora em janeiro, ele nem negociou em janeiro e mandou um projeto para a Assembleia dia 20, reajustando toda aquele propaganda que foi feita, reajuste de 5,62%, 1% além da inflação. Porém, esse 1% que ele fala mais, ele já se perdeu do ano passado para esse ano, que nem sequer foi pago. Certo? Então, o que é que os professores da rede estadual estão dizendo? É preciso respeitar a database e que esse retroativo ele seja pago desde janeiro. Porque não está sendo pago. E a lei que foi aprovada agora, dia 20, na Assembleia, esse 5,62, de novo, mais uma vez, só dizendo que vai pagar de julho para começar a ser pago em agosto. E aí essa inflação se foi. E como é que fica a categoria desse jeito? Assim, além disso, você tem, além desse não de respeito dos retroativos, toda uma pauta que está atrasada em relação aos professores. As promoções, né, o pagamento dos retroativos dos professores temporários. Para vocês terem uma ideia, os seus ouvintes podem nos compreender melhor em dados mais reais, por exemplo. Um professor hoje no estado, temporário, o Rivelino está aqui, ele é professor temporário. Ele é professor como eu sou na sala de aula. Mas ele não tem regência de classe, temporário. Ele não tem carreira definida no estado. A diferença salarial dele para um professor que está iniciando a carreira é mais de R$ 1.300. É justo isso? Por exemplo, é justo um professor que já é aposentado
pagar 14% de previdência se ele já está aposentado? Essas pautas, elas vão além daquilo que a gente está reivindicando. Porque, assim, a nossa luta, a gente não quer fazer greve, né? A gente não quer paralisar, mas, assim, o governo ele não tem apontado nas negociações necessárias, ouvindo a categoria, né, como deve ser ouvida, com clareza de números e tudo mais, porque nós não estamos pedindo reajuste além do que cabe no orçamento do Estado, do que diz a lei de responsabilidade fiscal, né? Nós estamos pedindo aquilo que é realmente necessário, porque as nossas pautas, além disso, são outras demandas que os colegas vão aqui ressaltar: sala de aula superlotada, condições de trabalho precárias em alguns momentos. Então, assim, é muito sério isso, tá? Hoje está acontecendo uma assembleia no ginásio AS de Borba, para definir e decidir se vai ter realmente, declarar a possibilidade de ter greve, porque se for no dia 4 vai ter uma assembleia, vai ter que definir se vai ter o greve ou não. A gente não quer que seja isso. Então quer dizer que essa paralisação de hoje aqui não é só aqui não? Não, é no estado do Ceará todo. Né? É um movimento estadual que está acontecendo uma assembleia em Fortaleza, que quem pôde ir, inclusive, tem pessoas representantes aqui lá na assembleia, né? E a gente resolveu paralisar as escolas para mobilizar, reunir, discutir as nossas pautas. Nós estamos hoje, agora, passando aqui nos meios de comunicação da cidade, explicando aos pais que isso é um direito, é um dever da gente. A gente não quer fazer greve, a gente não quer paralisar. Dizer e garantir a todos os pais e nossos estudantes que os dias que foram paralisados, nós vamos ter que repor, porque é direito, é constitucional que o calendário letivo com 200 dias seja respeitado. Dia 15 teve paralisação, vamos depois no calendário da escola repor. Hoje teve paralisação, vai ter que repor, né? E se caso tenha greve, que a gente não quer que isso aconteça, os dias que forem paralisados será compensado, porque o calendário letivo ele tem que ser respeitado 200 dias, como manda a lei de diretrizes e bases da educação. Então, assim, é chamar a atenção e pedir a compreensão da sociedade de que é uma pauta mais do que justa, tá? Nós estamos defasados, tá? Todo mundo que recebe salário mínimo recebeu o reajuste do salário mínimo. E por que o professor não recebe? Né? Por que ele não é respeitado? É receber 6 meses e está atrasado. Por exemplo, eu disse numa postagem recente, assim, infelizmente o governo do estado ele foi de uma atitude caloteira com os professores, não respeitou, não discutiu, assim, e eu acho ruim isso, porque isso prova que a articulação do governo tem que melhorar, tem que aprofundar esse debate, porque não dá para ficar dessa forma. Assim, a gente acredita e defende as pautas progressistas, a gente vota em governos progressistas, mas no intuito de que as pautas sociais possam ser melhoradas. E a gente ter, né, o William coloca muito bem, gente, nós estamos no século XXI, você está paralisando professor no Brasil, né, para reivindicar, para voltar, para pelo menos ser pago a reposição da inflação. É muito grave isso, assim, isso é um momento de reflexão importante que a gente precisa, né, ouvir e tal. Aí, é claro, ele votou para toda a categoria, votou no dia 20, claro que isso desmobiliza a categoria, porque tem gente que já está garantido, mas e a categoria de professores? Né? Estamos confiantes que isso possa ter sensibilizado o governador, né, o governo do estado. Amanhã serão as assembleias da Universidade Estadual e também da URCA. Os professores de nível superior também estão se mobilizando para isso, porque é importante que a sociedade saiba que nós não estamos pedindo nada além daquilo que a gente tem direito, tá? Para melhorar os nossos salários e as condições de trabalho da gente. Tá? Perfeitamente. Deixa eu ver a professora Guida, que está aqui também com a gente nessa manhã. Professora, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia. Muito obrigada, Alistene, pela oportunidade. Né? Tudo isso que o Neto falou, essa contextualização do que está acontecendo é importante. E a nossa vinda aqui hoje é, sobretudo, para dar satisfação à comunidade. É importante que os alunos, os pais, né, entendam o porquê. Não se trata tão somente de uma questão salarial. Haja vista, né, que o governo do Estado tem algumas dívidas com a categoria, como, por exemplo, retroativo de promoção de 2019, promoção sem titulação dos anos 2022 e 2023, que são direitos adquiridos e ainda não honrados pelo Estado. Né? Não se trata, né, refletindo. Se nós formos hoje refletir sobre as condições de segurança, por exemplo, das escolas, né, aquela onda de violência que as escolas passaram, não tem valor hoje estar na sala de aula, no sentido de não tem preço. Quando eu digo valor, nesse sentido, não tem preço. Só sabe esta realidade, Alistene, quem está. O William hoje falava, né, a gente numa sala de aula com 40, 45 alunos, hoje não é a mesma coisa de 20 anos atrás. Né, não é só você trabalhar conteúdo, estar para além disto. Né, de fato, né,
e o que nós estamos fazendo aqui para sermos coerentes, a questão de cidadania. Hoje poderíamos estar dentro de casa, uma paralisação? Não, mas uma paralisação responsável, de mobilização, de dar esse retorno, esse feedback para a comunidade, para que entenda e esteja do nosso lado. E que, como o Neto disse, os 200 dias letivos serão garantidos. Perfeitamente. Essa paralisação, como a gente vê de novo a foto aí, meninos, esse encontro aconteceu hoje pela manhã, isso é no auditório do Liceu, né? Sim, sim. Tivemos lá a representatividade das 6 escolas que estão paralisadas hoje. Não são todas, não, que estão... Não, 6, tem 6 hoje no município. Algumas não pararam, né? Não pararam porque é por livre adesão dos professores, né? Tem que entender isso. É feita... Cada escola, ela decide numa assembleia internamente se vai parar. Se vai parar ou não. Porque a gestão não vai poder interferir nisso, então é a decisão dos professores. Então, por exemplo, no Liceu, especificamente, nós semana passada reunimos a categoria de professores e votamos. A gente vai paralisar dia 26 para aderir a maioria ou não, para não ficar aquela coisa... foi porque fulano puxou. Não, é uma questão democrática. E aí a paralisação aconteceu porque a maioria disse que queria paralisar e que queria se somar a essa luta, né? Porque é importante entender que valorização de professor do Brasil, ela precisa ser pauta além dos palanques dos nossos políticos. Eles precisam ser práticas, né? Assim, é importante entender que a gente avançou muitas coisas, a gente não tinha piso, a gente não tinha nada, mas está muito defasado. Nós estamos numa realidade super lotadas. Ninguém se preocupa muitas vezes, assim, claro que é importante se preocupar com a saúde mental dos alunos, mas ninguém se preocupa nas políticas públicas do Estado, das condições de saúde mental dos professores, com carga de trabalhos absurdas, de muitas demandas. E isso é importante que a gente também leve para as mesas de negociação. Neto, eu queria fazer até uma correção no que o Neto falou, uma coisa. A questão de retroativo do ano passado só foi garantido para os professores que ganhavam abaixo do piso, e ainda teve esse critério. Quem estava a partir do piso só foi de julho em diante. Então, a gente só trabalha 6 meses e aí está tornando-se algo rotineiro. O ano passado aconteceu isso, este ano do mesmo modo, algo que historicamente chegava lá o janeiro e mesmo que fosse 1 mês, 2 meses depois, a gente recebia retroativo. E não está acontecendo. Não é questão de... Quer dizer que... Então, deixa eu entender. Então, quer dizer que de um ano para o outro há um reajuste... Todo ano, é a lei. A database é assim... A correção pela inflação. Como tem um salário mínimo? Pronto. De cada trabalhador. Então quer dizer que esse ano não... Do ano passado, 2023, não foi pago. Entendeu? Então, você receberam o salário de 22. Pronto. Não, foi a partir de julho. Só de julho, entendeu? Não foi pago de junho a... De janeiro a junho. De janeiro a junho. Ele disse que não tinha dinheiro, não ia pagar, só pagaria de junho em diante. Foi pago. O problema é que este ano repetiu o problema novamente. Ele não pagou de janeiro, como diz a lei, só vai pagar agora além de julho a dezembro. Está entendendo? Assim, nós, professores, estamos perdendo, logicamente, 6 meses todo ano. De correção. De correção, porque não tem respeitado, né? E o que é lamentável, assim, chega isso na Assembleia a toque de caixa, passa como um trator atropelando tudo nas pautas da Assembleia, tá? E, lamentavelmente, né, muitos nossos... E queria chamar a atenção dos nossos professores, assim... presta atenção, procura o parlamentar que você elegeu, como é que ele se comportou na votação das pautas dos professores? Porque no discurso todo mundo defende o professor, defende a educação, mas quando chega o projeto na Assembleia, às vezes aquela coisa atropelada, às pressas, aí passa porque é da base aliada, não sei o quê, e não respeita as questões de cada categoria. Então, é importante que nós tenhamos consciência do que é que a gente está votando, discutindo, pautando, reivindicando como questões importantes da melhoria da nossa educação. Quais são os próximos passos depois dessa mobilização, dessa paralisação de hoje? O que é que o sindicato, o que é que os professores, qual é a próxima agenda, qual é o próximo passo? Nós estamos aguardando o resultado da votação de lá, né, da Assembleia Geral, mas está prevista uma nova Assembleia dia 4. Obviamente que terão outras tratativas até lá. E esta do dia 4, se não houver nenhuma evolução, já deverá ser de aprovação de greve, começando dia 8 de abril. Então, porque tem todo um trâmite legal. Quer dizer que há um indicativo de greve hoje a Assembleia do dia 26, ela pode ou não apresentar um indicativo de greve que seria votado no dia 4 de abril, porque tem todo um trâmite jurídico, né? Não pode dizer assim, vai parar, vai ter greve. Não. Aí votaria numa Assembleia dia 4 para ter 4 dias de prazo para dizer se teria greve geral ou não dos professores. Mas está na pauta. Está na pauta. Se não avançar as negociações hoje, para até o dia 4, isso está na pauta. O governo já chamou para conversar, não? Até hoje pela manhã, não. Até hoje, que eu saiba, ele estava em Brasília agora, hoje pela manhã. Não estava chamando para conversa, não. Tomara que tenha aparecido alguém do governo para conversar depois do sindicato na Assembleia. Neto, só me permita fazer uma observação.
Isso, Elistênio, foi começado dia 13 de novembro. Foi apresentada a primeira pauta de negociação, a campanha 2024 pela APEOC, dia 13, com um café lá no Palácio da Abolição. Então, a coisa foi evoluindo, teve um momento em janeiro, fevereiro. Estava lá tudo caminhando, né? Imaginava-se que a coisa ia tomar um bom rumo. De repente, na calada da noite, o governo encaminha para a Assembleia, sem apresentar o projeto para a categoria, obviamente sabendo que aquilo que estava posto não ia contemplar nossas reivindicações, porque se tratava exclusivamente, praticamente, por os professores daquele ponto, né? E aí foi aprovado. Nunca se viu tanta rapidez na aprovação de um projeto. Então quer dizer que o projeto dos 6 meses já foi... já foi aprovado o reajuste anual já. Certo. Só que ele só vai dar para os professores de julho para frente, entendeu? Até dezembro. E detalhe, eles têm assim, o que é que ele fez estrategicamente? Votou linear para todos a categoria, 5,62, isso desmobiliza as outras categorias, obviamente, né? Algumas categorias com, por exemplo, diferenciado, por exemplo, com redução de imposto de renda, para algumas categorias, aumento de diário de 50% para algumas partes, para quem está em cargos comissionados. Então, isso vai desmobilizando. E os professores, como é que ficou? Só com essa pauta que não foi levada em consideração nessas mesas de negociação. Então, é por isso que nós, professores, estamos atentos, estamos cobrando esse respeito, esse diálogo franco, transparente, né, com o governo do Estado e suas lideranças nas mesas de negociação com os professores. Perfeitamente. Gente, muito obrigado, tá, pela presença e desejo boa sorte aí na luta de vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade e a acolhida. Então, perfeitamente.